Mais uma vez com você, professor Isaías Jesus. Vamos trabalhar com integração de algumas funções envolvendo funções trigonométricas. Este é o nosso primeiro exemplo. Trouxe para você o seguinte exemplo. Integral de cosseno à quinta de x dx. Então vamos melhorar essa escrita aqui. Olha só. Cosseno à quinta de x pode ser escrito como cosseno ao quadrado de x elevado a 2 vezes cosseno de x. Porque aqui é uma potência de potência. Aí fica cosseno à quarta vezes cosseno elevado a 1. Multiplicando bases iguais, concebe soma, ou seja, cosseno à quarta vezes cosseno elevado a 1 se transforma em cosseno elevado a 5. Bom, pela relação fundamental, a gente tem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Portanto, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Vamos substituir cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Aqui, então teremos que o cosseno elevado a 5 de x equivale a 1 menos seno ao quadrado de x elevado a 2 vezes cosseno de x. Agora a gente vai aplicar o produto notável, o quadrado da diferença de dois termos. Então nós vamos ter cosseno elevado a 5 de x equivale a quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí. Vezes o cosseno de x, que não tem nada a ver com o quadrado, está aqui fora. Agora a gente vai aplicar a propriedade distributiva e distribuir por cada um dos elementos. Então teremos cosseno elevado a 5 de x igual a cosseno vezes 1, cosseno de x, mais vezes menos, menos 2, que multiplica seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, mais vezes mais, seno à quarta de x, que multiplica cosseno de x. Quer dizer que todo cosseno à quinta de x equivale a isto. Então, essa integral pode ser substituída por essa integral de cosseno x menos 2 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno x mais seno à quarta de x vezes cosseno x dx. Aparentemente você pensa que está mais complicado, mas não. Você precisaria de tabela aqui para fazer. Tabela de recorrência, né? Agora aqui não. Aqui você vai fazer o seguinte. Imediata. Você vai usar a integração por substituição algébrica e também integração por substituição algébrica. Vamos nessa. Vamos fazer separado aqui. Só esta primeira aqui, ó. Integral de menos 2 seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Só esta, tá? Depois eu vou fazer só esta separada e no final a gente finaliza aqui. Então aqui, gente, é o seguinte. Você vai chamar de u o seno, que está elevado a 2. Então vai chamar só o seno de x. E vai fazer a derivada de u e a derivada de seno x, que é cosseno x vezes derivada de x, que é 1. Então, cosseno x dx. Beleza. Então, todo cosseno x dx você vai colocar o du aqui. Então, você vai ter integral de menos 2. No lugar de seno, você coloca u. Está ao quadrado. Vezes cosseno x dx. Todo ele é du. Então, essa integral se transformou numa integral imediata, que vai ser menos 2 vezes integral de u elevado a 2 é u elevado a 3 sobre 3 mais a constante. Depois a gente chama u de volta, tá? E já substitui lá direto. Agora aqui a gente tem a integral, para ser feito aqui também separado, essa, da mesma forma, tá? Seno à quarta de x vezes cosseno de x dx. Da mesma forma, você vai fazer, chama de u o seno,
está a quarta, mas chama só o seno. A derivada disso você já sabe, é a mesma coisa que deu aqui, cosseno x dx. Então, no lugar de cosseno x dx, você vai colocar du. Aí você vai ter integral de u elevado a quarta, porque o seno agora é u, vezes du, que é correspondente a cosseno x dx. Essa integral imediata, u a quinta sobre 5, mais a constante. Beleza, agora é só finalizar aqui. Volta aqui, a sua integral final vai ficar o seguinte, ficou feio aqui. Ó, resultado da integral de cosseno a quinta de x dx vai ser o seguinte. Integral de cosseno x, que é seno x, ela é imediata. O resultado dessa integral, que é menos, a gente está fazendo essa integral, já fizemos, ó, menos 2/3 de u elevado a 3. Menos 2/3 de u elevado a 3. U é seno aqui. Seno elevado a 3. X. Mais resultado dessa integral, que é u elevado a 5. Quem é u aqui? Seno também. Seno elevado a 5 de x sobre 5. Mais a constante. A constante só chega uma vez aqui, tá bom? Se você colocar constante daqui, constante dali, constante acolá, aí todas as constantes vão virar uma só. Aí chega aqui e você é feliz. Ó. Mais uma vez que você... Bora ser feliz calcular integral de seno a quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Bom, primeiro passo, a gente vai fragmentar esse seno a quinta da seguinte forma. Vamos copiar a integral de seno ao quadrado de x elevado ao quadrado vezes seno de x. Fragmentei seno a quinta de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx. Bom, pela relação fundamental, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então vamos ter integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado vezes seno de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Aplicar Pitágoras, teremos o seguinte, integral de 1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, cosseno a quarta de x. Abrir, fechou parêntese, seno de x vezes cosseno de x quadrado de x. Bom, aplicando a distributiva aqui, ó, a gente vai aplicar para cada um dos elementos que está dentro do parêntese. Então, vamos ter o seguinte, 1 vezes seno de x vezes cosseno ao quadrado de x, vamos ter seno x cosseno ao quadrado de x. Menos vezes mais menos, 2 vezes cosseno ao quadrado de x vezes seno x cosseno ao quadrado de x, vamos ter 2 seno de x cosseno à quarta de x. Cosseno à quarta vezes seno vezes cosseno ao quadrado de x, vamos ter mais seno x cosseno elevado a 6 x dx. Beleza? Agora nós temos integrais aqui simples, né, que a gente pode aplicar a substituição algébrica. Aqui, aqui e aqui. Vamos fazer por integração por substituição algébrica. Então vamos nessa, vamos fazer passo a passo aqui, uma por uma. Então vamos lá. Separado, ó, de forma separada. Vamos trazer integral 1, 2 e 3.
Beleza? Então vamos nessa. Fazer a 1. Chama de U. Cosseno x. Apenas o cosseno. Bom, então a derivada de U vai ser menos seno x vezes a derivada de x, que é o x, que é 1, né? Dx. Beleza. Olha só. Se isolarmos o seno x dx, teremos seno x dx igual a menos du. Então, no lugar de seno x dx, a gente vai colocar menos du aqui. Então, vamos ficar com essa integral aqui, ó. Integral de, no lugar de seno x dx, colocarei menos du. Menos du vezes, no lugar de cosseno, colocarei u. Só que ele está ao quadrado aqui. Ao quadrado. Então, nós teremos a integral menos a integral. Vou tirar esse menos aqui para fora da integral. Menos a integral de quem? De u ao quadrado de u. Que é menos u ao cubo sobre 3 mais a constante. Então, no primeiro aqui a gente já tem menos u ao cubo sobre 3. Quem é u? Cosseno. Cosseno ao cubo de x sobre 3. Feito. Agora vamos para a integral 2. A mesma coisa, a gente vai chamar de u o cosseno de x. A gente já sabe que a derivada de u é menos seno x dx, então menos du é seno x dx. A gente já fez, né? Então, nessa integral aqui, ó, a gente vai ter menos 2. Estou fazendo toda essa integral aqui, tá? Vou pegar ela toda, né? Menos 2. Seno x dx, vou substituir por menos du. E o cosseno, vou substituir por u. Então, vou ter a u à quarta do menos du aqui. Então, vamos ter mais integral de quem? De 2 u à quarta du, que vai ser 2 u à quinta sobre 5, mais a constante. Beleza. Aqui a gente já tem do positivo, menos com menos mais, então vamos lá. Mais 2 quintos de u à quinta. Quem é u? Cosseno. Então, cosseno à quinta de x. Agora vamos para a integral 3. Vou fazer ela aqui, rapidinho, integral 3. Bom, quem vai ser u na integral 3? Integral 3, u é o cosseno, de novo. A gente já sabe quase todos os valores lá. U é cosseno x. Então, a derivada de u é menos seno x dx. Então, menos du é seno x em dx. O que a gente tem é que seno x dx vai ser substituído por du, negativo, né? Então, no lugar de cosseno vai ser u. Então, vamos ter integral de u à sexta vezes menos du. Menos integral de u à sexta du. Vamos ter menos u elevado a 7 sobre 7, mais a constante. Bom, então deu negativo ali, menos u é o cosseno. Então, cosseno elevado a 7, x sobre 7. Sobre 7. Mais a constante, porque terminou, né? E aí você chega aqui, você é feliz. Temos aqui integrais de funções trigonométricas. Esta integral é o exemplo 4. Integral de cotangente do argumento ln de x sobre x dx. Vamos nessa. Primeiro passo, você vai chamar de u o argumento ln de x. E aqui você vai obter as derivadas du
e a derivada de ln de x, que é a derivada de x sobre o próprio x, dx. Observe que aqui você tem dx sobre x, e aqui eu já tenho dx sobre x também, olha só. du é igual a dx vezes 1, que é dx sobre x. Então, no lugar de dx sobre x, você vai colocar du. Então, a nossa integral imediata, integral de cotangente de ln de x, que é u, e dx sobre x, que é du. Bom, as tabelas básicas você vai direto na cotangente de u. Estando sem ela, estando apenas com a tabela básica na cabeça, você vai fazer o seguinte: transforma isso aqui em cosseno de u sobre seno de u du, que é a razão que dá para você responder que equivale a cotangente. Chama de W ou de V, tá? Só para não ser U de novo. De W, o seno de U. Faça as derivadas. dW é igual a derivada de seno de U, que é cosseno de U, vezes a derivada de U, que é 1 du. Então, beleza. No lugar de cosseno de U du, você vai colocar dW. Você vai ter isso aqui, a integral de... Deixa aqui para colocar a resposta final aqui. Né? Vou colocar aqui. Integral de... No lugar de cosseno de U du, é dW. Sobre, no lugar de seno de U, é W. É igual a ln de W, mais uma constante. Porém, W equivale a seno de U. Então, teremos ln de seno de U mais a constante. Fechou? Beleza. Só que U equivale a ln de x. Lá no início. Então, a minha resposta aqui fica a seguinte. ln de seno de ln de x mais a constante. Beleza? É isso. Tá? Muitas das vezes, gente, é comum aparecer o módulo aqui, tá? Não se assuste quando aparecer, não. Bom, porque em alguns casos, quando for trabalhar com a integral definida, não se admite ln de um argumento negativo. Então, estará em módulo para isso, tá bom? Para você conseguir calcular. Este foi o nosso exemplo 4. Se você chegou até aqui, você é feliz. Temos a seguinte integral. Integral indefinida de x mais 1, entre parênteses, que multiplica seno do argumento x mais 1 ao quadrado, dx. Bom, o primeiro passo, você vai chamar de u o argumento x mais 1 ao quadrado. Todo ele. Tá? Bom, e primeiro, obviamente, você vai fazer a derivada de u. E aqui nós temos uma regra da cadeia simples. A gente pode fazer a derivada de função composta. Vai ficar 2, que multiplica x mais 1, vezes a derivada de x mais 1, que é 1, dx. E aqui a gente isola, nós teremos du sobre 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 1 estava multiplicando, passou dividindo. Igual a x mais 1, entre parênteses, vezes dx. Perfeito. Bom, agora aplicaremos a substituição. Note o seguinte, que você tem x mais 1 dx, que equivale a du sobre 2. Então, no lugar de x mais 1 dx, você vai substituir du sobre 2. E a nossa nova integral passa a ser, na mudança da variável u, seno de u, eu chamei x mais 1 ao quadrado de u, vezes dx, que multiplica x mais 1, que é du sobre 2. Beleza. Vamos tirar a constante para fora da integral. Teremos meio que multiplica a integral de seno u du.
Bom, neste caso agora a gente tem uma integral imediata. Então vamos fazer o cálculo apenas da integral seno de u du. E a gente sabe, você segue lá no ciclo trigonométrico, integral de seno de u vai ser menos cosseno de u. Então, quando é imediato assim, é simples, você faz meio que multiplica menos cosseno de u mais a constante. Portanto, teremos menos meio que multiplica cosseno de u. Quem é u? X mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado mais a constante. E aí, quando você chega aqui, você é feliz. Mais uma vez com você, professor Isaías de Jesus. Vamos fazer a integração de algumas funções envolvendo funções trigonométricas. Integral de seno ao cubo de 2θ dθ. O primeiro passo aqui, a gente vai escrever seno ao cubo de 2θ como se fosse seno ao quadrado de 2θ vezes seno de 2θ. Equivale à mesma coisa. E a gente sabe pela relação fundamental que seno ao quadrado de 2θ mais cosseno ao quadrado de 2θ é igual a 1. Ou seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É a relação fundamental. Então, nesse caso, a gente pode substituir o seno ao quadrado de 2θ por 1 menos cosseno ao quadrado de 2θ. Então, vamos nessa. Colocaremos aqui. Então, vamos ficar com seno ao cubo de 2θ igual a 1 menos cosseno ao quadrado de 2θ vezes seno de 2θ. Bom, vamos distribuir. Propriedade distributiva. Então, nós vamos ter que seno ao cubo de 2θ equivale a 1 vezes seno de 2θ é o seno de 2θ. Menos com mais menos, seno de 2θ vezes cosseno ao quadrado de 2θ. Beleza. A gente pode vir aqui na integral e já escrever essa integral para facilitar aqui. A gente vai resolver essa integral aqui. Integral de seno de 2θ menos seno de 2θ que multiplica cosseno ao quadrado de 2θ. dθ. Essa integral é imediata. A gente pode fazer por substituição chamando de u aqui, mas a gente pode usar imediata aqui também, tabela imediata. Agora essa aqui não, essa integral aqui a gente pode fazer por substituição algébrica. A gente vai fazer somente ela, depois a gente traz aqui no pacote todo e façamos tudo, tá? Então vamos lá, aqui nós temos integral de menos, vou trazer o menos junto, tá? Seno de 2θ vezes cosseno ao quadrado de 2θ dθ. Aplicaremos substituição algébrica, como eu falei no início. Vamos chamar de u o cosseno de 2θ, sem o quadrado, tá? Aplicaremos aqui a derivada de u. Derivada de cosseno vai ser, de cosseno você vai para menos seno. Então vai ser menos seno de 2θ vezes a derivada de 2θ. Derivada de 2θ em relação a θ2, dθ. Então nós temos que du equivale a menos 2 seno de 2θ dθ. Aqui a gente tem menos seno de 2θ e dθ. Então eu vou fazer o seguinte, vou só passar esse 2 para o outro membro. Teremos du sobre 2 igual a menos seno de 2θ dθ. Aí no lugar de menos seno de 2θ dθ, eu vou colocar du sobre 2, tá? A gente vai ter o seguinte, integral de cosseno, agora é u ao quadrado, menos seno de 2θ dθ, é du sobre 2. Teremos meio que multiplica a integral de u ao quadrado du. Aqui a gente pode aplicar a integração imediata. Meio que multiplica u elevado a 3 sobre 3.
mais a constante. Equivalente a U elevado a 3 sobre 6 mais a constante. Tá? Então, vamos lá. Ó. Essa integral aqui vai ser a integral de seno ao cubo de 2θ dθ. Vai ser respondida da seguinte forma. A integral imediata mais o resultado dessa integral que está aqui. Tá? A integral imediata aqui de seno de kx dx. Você pode interpretar como x ou não, é só para você lembrar da fórmula. Tá? Integral de seno de 2θ dθ vai ser o seguinte. 1 sobre 2. 1 sobre esse número aqui mesmo. Tá? Agora, de seno vai para menos cosseno. Então, menos cosseno de 2θ. Menos com mais dá menos. Então, a gente já pode escrever menos 1 sobre 2 cosseno de 2θ. O resultado dessa primeira integral aqui só. Tá? Agora, o resultado dessa integral toda aqui, a gente fez aqui, deu isso. Lembrando que U equivale a cosseno de 2θ, tá? Então, menos toda essa integral aqui deu positivo aqui. Então, ficou 1/6 de U à quinta. Ó, de U a 1/6 de U à terceira. 1/6 de U à terceira. Quem é U? Cosseno de 2θ. Então, cosseno terceira de 2θ. Mais a constante. Aí você chega aqui e você é feliz. Mais uma vez com você, professor Isaías Jesus. Recebi essa dúvida. Integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Vamos resolver passo a passo. Vamos escrever seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x como um produto seno de x vezes cosseno de x entre parênteses ao quadrado. Então, essa integral pode ser representada também da seguinte forma. Integral de seno de x vezes cosseno de x entre parênteses ao quadrado. Bom, seno x vezes cosseno x é equivalente a 1 sobre 2 seno de 2x. Isso faz parte das relações trigonométricas. Bom, elevando ao quadrado, nós temos 1 sobre 2 ao quadrado vezes seno de 2x todo ao quadrado. Nós vamos ter integral de 1/4 vezes seno ao quadrado de 2x. Seno de x, vamos voltar lá nas relações trigonométricas, seno ao quadrado de x é equivalente a 1 menos cosseno de 2x, todo ele dividido por 2. Assim, vamos lembrar aqui para você. Agora, se no lugar de x é 2x, então no lugar de 2x lá no cosseno vai ser 4x. O que eu estou querendo dizer? De forma análoga, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x, tudo sobre 2. Então, seno ao quadrado de 2x é igual a 1 menos cosseno de 4x, todo ele sobre 2. Então, no lugar de seno ao quadrado de 2x, irei colocar 1 menos cosseno de 4x sobre 2. E a integral ficará integral de 1/4 vezes 1 menos cosseno de 4x sobre 2 dx. E aí nós vamos tirar 1/8 para fora da integral, porque nós temos um denominador de 1 menos cosseno de 4x de 2. Então, vamos ter 1/8 que multiplica a integral de 1 menos cosseno de 4x dx, assim. Vamos aqui então lembrar da tabela, para a gente não ter que aplicar a substituição algébrica aqui para fazer uma integral simples, que é a integral de cosseno de kx. Pela tabela, integral de cosseno de kx é 1 sobre k seno de kx. Então, vamos nessa. 1/8 que multiplica integral de 1 dx, x, menos 1 sobre 4 seno de 4x. Assim. Beleza? Distribuindo 1/8 vezes x, teremos x sobre 8. E 1/8 vezes menos 1/4, menos 1 sobre 32, seno de 4x. Assim. Portanto, a integral que a gente está procurando, integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx, é igual a x sobre 8 menos 1/32 seno de 4x mais a constante. Se você chegou até aqui e você é feliz, se inscreva aí, ajude a nossa comunidade a crescer e até a próxima.